Boa tarde, obrigada aos organizadores. Eu sinto muito dizer que a palestra da Flávia seria muito melhor do que a minha, mas como ela me pediu para substituí-la, eu vou tentar fazer o melhor possível, mas com certeza não vai ser à altura da Flávia, que é uma especialista nesse assunto, além de ser minha amiga há muitos anos. Sempre me perguntam se já tem algum caso de doença que foi alterada por causa das mudanças climáticas. Como fitopatologista e como os outros fitopatologistas, nós somos sempre muito cautelosos em fazer determinadas afirmações, porque nós sabemos que tem ano que dá mais uma doença, tem ano que dá mais outra, praga, a mesma coisa, porque existe essa variabilidade natural. Esse daqui é um dos poucos casos em que a pesquisa, os fitopatologistas aceitam como uma doença que foi alterada por causa das mudanças climáticas. Não é no Brasil. No Brasil, nós não temos nenhum caso que os fitopatologistas aceitem como mudança alterada por causa das mudanças climáticas. Ele ocorreu nas florestas do British Columbia, no Canadá, com esse fungo Dotistroma septosporum em pinos com torta, variedade latifolia, que causa queima das acículas. É uma floresta. Quando eu fiz agronomia na Exalc, em 81, nós aprendíamos lá na fitopatologia que doença não ocorre em ambientes, em florestas. A doença não é regra, é exceção no ambiente natural. Aqui, uma floresta, apesar de ser uma floresta muito mais pobre em espécies do que a floresta amazônica, por exemplo, tem um número menor de espécies, mas o que aconteceu foi o seguinte: o primeiro relato dessa doença ocorreu no início dos anos 60. É uma floresta que tem um inventário há muitos anos, então, ano a ano, se registra tudo o que acontece com essas árvores. De 84 a 86, apareceram traços em 10 hectares. Aí, esses autores, em 2005, avaliaram uma área de quase 41 mil hectares, com uma área infectada de 37 mil hectares por um único fungo, com árvores mortas em quase 3 mil hectares. Então, vocês veem que um fungo estava eliminando uma das espécies da floresta. E a epidemia coincide com o aumento de chuvas de verão. Então, analisaram como que era o regime de chuvas naquele ambiente e realmente aumentou as chuvas e, com isso, favoreceu esse fungo que dizimou essa espécie. Um outro caso é de outra espécie de pinos nos Alpes. Nós temos outro caso também com fitófitoro em batata na Finlândia, mas eu vou comentar só sobre esse, que esse daqui foi o primeiro caso que os fitopatologistas aceitaram. Bom, como fitopatologista, quem fez agronomia sabe que doença só ocorre por causa desse triângulo aqui, com ambiente favorável, patógeno virulento e hospedeiro suscetível. Se nós tivermos um desses fatores que não está no seu ótimo, a doença não ocorre. Com as mudanças climáticas, nós temos alteração desse fator aqui, além de alterações no hospedeiro e também no patógeno. Então, o que nós tínhamos de doença antes, nós podemos não ter no futuro. Isso é extremamente importante para o controle das doenças. Eu achei muito interessante a apresentação do Patrick de manhã, falando do levantamento, que além do ambiente, nós tínhamos nos questionários o problema com doenças e pragas que os agricultores levantaram. Então, juntando as duas coisas, ambiente e problemas fitossanitários, nós conduzimos esse projeto chamado ClimaPest, que foi uma rede de pesquisa nacional que começou em 2009 e terminou no final do ano passado para estudar os impactos das mudanças climáticas globais sobre problemas fitossanitários. Essa rede estudou o efeito do aumento do CO2, do gás carbônico do ar da atmosfera, o efeito do aumento da temperatura, da radiação UVB, aqui com experimentação, e uma parte de elaboração de mapas simulando o clima do futuro e avaliando o que ia acontecer com pragas e doenças de todas essas culturas aqui. Dentre elas, o café, que é a que eu vou me referir agora. Essa daqui era a nossa rede, composta por unidades da Embrapa, universidades. Aqui em São Paulo, nós temos
desde a Unesp, IAC, Instituto de Botânica, Instituto Biológico, Fundecitrus, e recentemente entrou a Argentina também, porque os patógenos não conhecem os limites territoriais. O primeiro item que eu vou falar é sobre o aumento da concentração de CO2. Quando se fala de mudança climática, se confunde muito só com aquecimento global. Isso não é uma verdade. Esse é um termo muito usado na mídia, aquecimento global. A gente sabe que mudança climática é um complexo maior de alterações do clima. E um dos fatores que vai ser alterado, que está sendo alterado já, é a concentração de gás carbônico do ar. Esse daqui são dados observados desde 1960 até... esse daqui é o gráfico de março desse ano, mas nós sabemos que agora, em maio de 2013, nós ultrapassamos 400 partes por milhão, que é um registro totalmente inédito, desde os 800 mil anos para trás. Nunca o planeta operou com uma concentração dessa de CO2. E isso daqui pode ser baixado no site do NOAA. Foi avaliado lá no meio do Pacífico, longe, então, dos centros, que é o que a gente fala de concentração de fundo do planeta. Então, tem região que pode ser até maior. Para estudarmos isso, nós montamos o que nós chamamos de estufa de topo aberto, que são experimentos que foram feitos em 6 regiões do país, desde Belém até Vacaria, no sul, para estudar o aumento da concentração de CO2. E o experimento fez aqui na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna. Então, nós estudamos todas as culturas em cada um desses experimentos, que foram montados no Climapest, e aqui, na Embrapa, nós estudamos café, então, além de outras culturas. O nosso FACE, que a Emília já falou, esse Free Air CO2 Enrichment, é o primeiro experimento FACE do mundo com a cultura do café. Só para ter um exemplo da estufa de topo aberto, aqui é o eucalipto, nós vemos que com CO2 as plantas crescem muito mais. Isso já é conhecido. Tem espécie que responde mais e tem espécie que responde menos. Eucalipto responde muito mais do que café. A gente enxergava crescer. Isso é muito interessante. Mas o café responde também. Esse daqui é um exemplo de FACE na Austrália, em Townsville, no nordeste da Austrália. É uma vegetação de savana. Como que ele é construído? Vocês veem que aqui só tem um tubo. São, na verdade, 8 tubos, onde o CO2 é aplicado. Tem furos aqui para o lado de fora e uma estação meteorológica no centro do anel. Conforme a direção do vento, se o vento vem deste lado, por exemplo, as válvulas destes tubos são abertas e o CO2, que é puro, é misturado com ar e trata essas plantas aqui no interior. Se o vento muda de direção, essas válvulas são fechadas para sempre aplicar CO2 dentro da parcela. Então, nós temos o que nós chamamos de anéis com atmosfera prevista para o final desse século. Vocês viram aquela reta de dados observados de concentração de CO2. Então, nós projetamos isso no cenário mais otimista para o final do século. E é o que todos os FACEs fazem. Não existem mais do que 20 FACEs no mundo operando, porque eles são extremamente caros. Esse FACE aqui, o nosso também, gasta na base de 1 tonelada de CO2 por dia. Até pouco tempo, nós pagávamos $1 o quilo de CO2. Agora o preço caiu. Por incrível que pareça, é uma boa notícia, nós estamos gastando menos. Esse daqui é com uma savana, esse daqui é na Dinamarca, perto de Copenhague, também com uma pradaria, numa vegetação natural. Então, aqui dentro nós temos as plantas tratadas com CO2 que nós comparamos com as plantas da atmosfera atual. Então, nós temos plantas do futuro com as plantas da atmosfera atual e traçamos todas as comparações. Esse daqui é o tanque lá de Copenhague, é para 30 toneladas, o CO2 é líquido e é vaporizado nesses vaporizadores. Esse daqui é um FACE em Gießen, na Alemanha, também uma pradaria, é o FACE mais antigo da Europa. Ele tem um modelo um pouco diferente, que nós não adotamos porque a manutenção dele é muito mais complicada, trabalhosa. Mas funciona. O tanque deles é horizontal, também para 30 toneladas. Isso não faz diferença se é vertical ou horizontal. Esse é uma vista dos vaporizadores e do tanque sendo abastecido do Duke FACE, nos Estados Unidos, que é um FACE florestal.
esse Face gasta 4 toneladas de CO2 por dia. Só que nos Estados Unidos o CO2 é bem mais barato do que aqui. Para vocês terem uma ideia, a aplicação é na vertical, por isso que gasta tanto CO2 para tratar todas essas árvores. E nessas plantas tratadas, então, são feitas avaliações por equipes interdisciplinares, tanto da parte de fitopatologia, de nutrição, de fertilidade, de fisiologia, todas elas. As plantas são marcadas. Essa daqui é uma vista de cima de uma parcela, que nós estamos dentro do anel. Esse daqui é o Soy Face, nos Estados Unidos. Ele é todo desmontável e eles só montam, na época, em Ohio. Eles só montam, em Illinois. Eles só montam o Face na época da safra. Depois da colheita, eles desmontam e só montam no ano seguinte. Esse daqui é uma outra vista do Soy Face, nos Estados Unidos. Esse daqui é o Aspen Face, mas também nos Estados Unidos. Ele tem eu faço uma crítica a ele, porque vocês veem que aqui tem as árvores só nessa bordadura dos anéis, das parcelas. Como fitopatologista, a gente sabe que a disseminação de propágulos, de esporos, ou de pragas, de insetos, ela é descontinuada aqui, num vazio desses, né? Então, nós precisamos ter a área inteira com a mesma plantação, com a mesma espécie, para poder avaliar doenças. A prioridade nesses Face não é doença. O nosso Face com café tem como prioridade problemas fitossanitários, sem desprezar as outras avaliações, as outras áreas. Esses aqui são os tanques desse último Face. Aqui uma vista da parcela. E o nosso Face, ele começou no projeto Climapest, que no final do ano passado se encerrou, mas a Embrapa já aprovou um novo projeto só para o Face até o final de 2015. O nosso Face nós fizemos um evento, não sei se os senhores já viram, vários já estavam aqui, terça e quarta, onde foram apresentados os primeiros resultados depois de 2 anos. Então, o nosso café já está há 2 anos crescendo nesses anéis com CO2. Essa daqui é uma vista do Google, da nossa área. É uma área de 6,5 hectares, 35 mil pés de café. A área inteira está plantada com café. Aqui é a linha de distribuição do CO2. Então, nós temos 12 anéis. Esses verdes recebem a aplicação de CO2 mais ou menos 200 partes por milhão acima da atmosfera atual. E os amarelos são da atmosfera atual. Essa aqui é uma vista sem as marcações. Nós temos 2 cultivares, a Catuai e a Ubatã. O pessoal do IAC nos auxiliou desde o começo, o Tomaziello, o Fasuoli, a Marco, o Guerreiro, toda a equipe de lá, né? Nos dando, a Flávia do Biológico, inclusive, é desse projeto, nos dando suporte para a implantação desse projeto. Então, o nosso Face, além de estudar o CO2, então nós temos anéis com e sem CO2, nós temos 2 cultivares de café, metade irrigada e metade sem irrigação. Então, nós estudamos 3 fatores: água, CO2 e cultivares. Aqui estão os tratamentos, né, que eu já falei mais ou menos, 200 partes por milhão acima da atual. Nós aplicamos CO2 só durante o dia, porque a planta cresce, faz fotossíntese durante o dia. Nenhum Face aplica durante a noite, tanto por economia, também por não ter necessidade de aplicar durante a noite, que a planta está mais respirando. Eu falei que tem poucos Face, mostrei só alguns. A Austrália tem um Face com trigo também. A China tem com cereais e a Índia com especiarias. E o nosso agora com a cultura do café. A água está prevista para começar em abril vai ser no ano que vem. Ela não começou aqui nessa data, eu me enganei nesse slide. E as 2 cultivares de café. Só para os senhores verem uma sequência de fotos, essa daqui é parte da nossa fazenda, aqui na Embrapa Meio Ambiente. Então, o terreno era assim, em 2009, foi preparado, foram plantadas, a área toda é plantada com catuai. Só dentro dos anéis que nós temos catuai e ubatã. Bem na linha central, nós não temos café, foi feito um rasgo no solo e enterrado tubo de cobre, que é aplicado CO2 em cada uma daquelas 6 parcelas. Aqui é uma vista
da área. Aqui os anéis começaram a ser montados. Aqui foi o início numa dos eventos que nós fizemos. O primeiro carregamento foi em fevereiro de 2011. Aqui a vista de junho de 2011 também, acertando os anéis. Nós construímos um apoio aqui, e esse daqui é o nosso tanque com os vaporizadores. Esse tanque é para 30 toneladas. Esse daqui os anéis, depois em agosto, que foi nossa inauguração em 25 de agosto de 2011, então exatamente 2 anos atrás. Aí as plantas foram crescendo e uma equipe de 50 pesquisadores de 3 instituições começaram a fazer avaliações nesse café, em tudo que nós conhecemos. Aqui em fevereiro, e o café foi crescendo mais ainda, em maio, aqui também. Em maio de 2012, nós tivemos colheita da área externa, porque ela foi plantada 1 ano antes dos anéis, dos cafés dentro dos anéis. Aqui em agosto, aí a outra florada, aqui em dezembro, e essa foto em julho. Nós tivemos a primeira colheita de café agora. A Catuai nós colhemos em junho e a Ubatã em julho, começo de agosto. Eu não vou apresentar os dados, mas o que eu queria dizer para os senhores desse evento que nós tivemos nesses 2 primeiros dias, a principal notícia é o seguinte: aumentando o CO2 atmosférico, aumenta a produção de café. O café vai produzir mais, com mais CO2. Isso era esperado, porque o CO2 entra na fotossíntese, é a base da fotossíntese, né? Quando a planta abre o estômago para entrar o ar, se esse ar estiver enriquecido com CO2, a planta não precisa ficar com o estômago tanto tempo aberto, porque a gente sabe que quando ela abre o estômago, entra o ar com CO2, que é o CO2, né? Mas sai a água. Então, ficando menos tempo, isso daqui é uma explicação bem simplista da história, né? Mas aumenta uma eficiência, tem um aumento da eficiência do uso da água, e as plantas respondem. Como eu falei, o eucalipto responde muito mais pelos outros nossos testes. Foi interessante que o professor Fábio da Mata deu uma explicação durante o nosso evento que eu achei muito interessante, que o café, a origem dele era uma planta de sombra que foi levada para o sol. Ela era pouco produtiva na sombra, na origem dela, né, no local de origem. Ela foi melhorada para ser produtiva no sol, né? Então ela tem um gasto com a produção. O eucalipto não, ele não tem essa produção. O que ele produz é o tronco, a vegetação. Então ele não tem esse consumo de energia como o café para o fruto, né? Então a resposta dele é muito maior, né? Então, mas ele responde e aumenta a produção, sim. Cresce mais também. Agora, uma medida de adaptação que nós já conseguimos detectar aqui é que a nutrição, a parte de fertilidade do café vai ter que ser alterada, porque o que acontece? Tendo mais carbono, a planta cresce mais, mas o nitrogênio começa a ficar diluído nessa planta maior. Então, a adubação nitrogenada desse café vai ter que ser alterada com maior concentração de CO2. E é muito interessante que, quando eu comecei a trabalhar com o CO2, a concentração da atmosfera, 15 anos atrás, era de 350 partes por milhão. Agora é de 400. As plantas já estão respondendo. A planta que tinha no passado era diferente da planta que nós temos agora, e é diferente das plantas que nós vamos ter no futuro com o aumento da concentração do ar. Isso é interessante porque vários aspectos negativos das mudanças climáticas, não digo todos, mas uma parte pode ser compensada pelo CO2. Então, quando se fala de mudança climática, se pensa muito em aspecto negativo, desperta emoções nas pessoas. Eu acho que a pesquisa não pode ser assim. Nós sabemos que nós vamos caminhar para um novo equilíbrio. Como fitopatologista, eu digo que nós temos doenças que vão aumentar, tem doenças que vão diminuir, porque cada organismo tem o seu ótimo. Se muda a temperatura e foge do ótimo, vai ficar desfavorável para aquele organismo, seja a planta, seja fungo, seja bactéria, seja inseto, o que for, né? E então nós vamos ter uma alteração. Agora, essa alteração já é um aspecto que o agricultor vai ter que lidar, né? O que nós esperamos a curto prazo, com essa incerteza de um ano ter um tipo de
de temperatura, regime de precipitação, o outro tem outro, cria incertezas que, no primeiro momento, a gente acha que deve ter um aumento do controle do uso de controle químico. Mas a tendência, no futuro, com maior tempo, o que a gente acha que deve haver uma mudança cultural nesse aspecto, que a mudança climática é uma discussão global, que mexe com o que se faz pensar o que o ser humano está fazendo no planeta, né? O que vai ser das gerações futuras, até quando esse planeta vai aguentar, o que vai acontecer. Então, a gente acredita que, alterando essa cultura, os produtos que são produzidos de uma forma limpa vão ser valorizados. Isso é uma questão de tempo, que é uma consequência das mudanças climáticas. Agora, no primeiro momento, pode ser que o controle químico seja estimulado realmente. Esse daqui é o nosso tanque, é um pouco menor, nós tivemos alteração dos tanques. Nós temos um sistema, o nosso Face, ele só usa energia solar, não tem energia elétrica, por causa dos raios que nós temos no campo, seria muito perigoso. E nós temos um sistema de transmissão de dados por rede sem fio. Então, é uma inovação do nosso Face em relação aos outros, que foi a Embrapa Instrumentação que construiu. E essa Embrapa fica lá em São Carlos, e o pesquisador de lá faz alterações no sistema, lá de São Carlos, ele acerta todo o programa e vai fazendo os ajustes. Então, nesses 2 anos já foram feitos vários, mas ainda nós estamos melhorando o sistema. Esse daqui é só para ter uma ideia como funciona. Essa daqui é a direção do vento, então o vento está vindo desse lado para cá. Aqui é o nosso octógono, né, o nosso anel. Essas 2 válvulas estão abertas, são verdinho mais claro. Essas daqui estão fechadas. Se o vento mudar, essas daqui são fechadas e as outras são abertas, para sempre aplicar CO2 aqui no centro. Além de ser o primeiro Face do mundo com a cultura de café, em tamanho de anel de 10 metros de diâmetro, que é o nosso tamanho, é o 7º maior Face do mundo. Isso daí significa um gasto maior, é um projeto extremamente caro, por isso que ele é interdisciplinar, nós temos uma equipe grande, nós temos que aproveitar o máximo de informações. Nós fizemos esse evento terça e quarta, aberto ao público. Nós temos interesse em fazer eventos com diferentes segmentos ligados à cadeia produtiva do café, agricultores, técnicos, extensionistas, alunos. Nós fazemos desde o pré-primário até pesquisadores com pós-doc, todos os públicos, porque eu acho que nós achamos que é importante troca de informações, de conhecimentos, tanto para redirecionar o projeto, como para informar o que está sendo feito aqui. Já foi aquela época que o pesquisador ficava no laboratório, quieto lá, sozinho, e saía com uma descoberta. Isso não existe, tem que caminhar junto. E essa é a nossa intenção. Não sei se os senhores viram, tem um folder, quem quiser, está lá na frente, mostrando o nosso Face. A visita foi ontem à tarde, junto no nosso evento, mas nós temos um site aqui atrás e podemos organizar outras visitas também. Então, esse daqui é o nosso projeto. Nós temos um plano de ação que conduz à experimentação, aspectos fitossanitários, que vê pragas, doenças e mato, interações multitróficas, porque a cultura não é só a planta, o patógeno, o inseto. Nós temos vários outros organismos aí no meio que são extremamente importantes para o que nós chamamos o agroecossistema. Tem um plano de ação que avalia só as plantas, então aspectos agronômicos, bioquímicos, fisiológicos, econômicos. E uma parte de solo também, que a nossa ideia é que isso daí vai demorar muito tempo para ter alguma alteração, mas nós precisamos começar a avaliar agora para, no futuro, termos um registro do que aconteceu desde o início. Aquele Face de Gießen, que eu falei na Alemanha, que é o mais antigo da Europa, ele teve resultados bem evidentes da atmosfera com essência do futuro e atual depois de 10 anos. Então, o nosso Face está com 2 anos, está aprovado até 2015, mas é o máximo prazo que a Embrapa aprova de um projeto.
Esse projeto, só de custeio, tem um valor de R$3 milhões para 3 anos. Um outro aspecto que eu vou contar do que está sendo estudado aqui é aquele projeto componente de mapas que eu falei. Infelizmente, o Brasil não tem um modelo climático, um modelo regionalizado brasileiro. O INPE recebeu um supercomputador recentemente e nós esperamos que nos próximos anos nós tenhamos acesso a esse modelo feito para o Brasil. Mas enquanto nós não temos, nós trabalhamos com esses modelos aqui, uma média de todos eles. Então tem modelos americanos da NASA, tem modelo chinês, russo, tem japonês, alemão, inglês, então francês. Nós usamos uma média enquanto nós não temos o brasileiro. E o que esses modelos falam? Eles fazem a projeção de como vai ser o clima nas próximas décadas. Os modelos melhoraram muito. Na década de 90, eles tinham uma resolução, um grid, que a gente fala, de 500 quilômetros, que é uma coisa muito grosseira. Em 95, baixou para 250, em 2001, 180. No último relatório do IPCC, que foram disponibilizados os modelos daquelas instituições, nós temos um grid de 110 quilômetros, mas por técnicas de interpolação, nós baixamos para 50 quilômetros. Que para doença e praga ainda é grosseiro, mas o que nós queremos saber é a tendência. Se doença vai aumentar, diminuir, qual, onde, como, em que época. Não, nós não queremos algo muito específico, a gente sabe que a incerteza é grande. Esse daqui são só uns mapas da temperatura do Brasil no cenário mais pessimista e otimista para 2020, 50 e 80, só para se ter uma ideia, aqui nas 4 estações do ano, do que se tem projetado. Então, nós trabalhamos com 2 cenários, um mais otimista e um mais pessimista. E esses mapas, nós temos um banco de mais de 5 mil mapas climáticos do Brasil. Inclusive, nós fizemos um atlas que está disponível na internet e tem na forma de mídia também, que é gratuito e disponibilizado. Temos mapas de precipitação também para o Brasil futuro. E nós usamos esses mapas para fazer a distribuição futura de alguns problemas fitossanitários. Eu vou mostrar só do café. Esse daqui foi usando o modelo do professor Parra, lá da Exalc, para o bicho mineiro, que ele fez algumas décadas atrás. Nós fizemos o seguinte, aplicamos o modelo nesses mapas que nós temos de temperatura, umidade, precipitação, para esse período de 61 e 90. Aqui nós cortamos o sul do país, cortamos a Amazônia, o Nordeste, é só esse pedacinho aqui que é o que interessava mais para o café. E aí nós validamos com referências publicadas, né, e pesquisadores que conhecem essa praga, para ver se estava tendo o número de gerações, quanto mais verde, menor o número de gerações. Mais vermelho, maior o número de gerações. E como foi validado para o passado, nós aplicamos o mesmo modelo para o futuro. E que nós observamos foi a favorabilidade para o bicho mineiro no futuro tende a aumentar. Isso tem que ser visto com cautela. O que nós estamos fazendo mapas é da favorabilidade do ambiente. Tem um caso muito interessante que foi feito com a malária. Não sei se os senhores já viram, há algum tempo atrás, foi feita a mesma metodologia para a malária. E o resultado foi que aumentava a favorabilidade para a malária. Mas, observando os dados reais, depois de 20 anos, foi observado que não aumentou. Mas por quê? Por que não aumentou? Porque não é só o ambiente que determina se vai ocorrer ou não mais malária. Acontece que foram tomadas medidas de saneamento, vários aspectos. Eu não sou especialista em malária, mas o ser humano foi capaz de desenvolver métodos de adaptação que conseguiu superar essa favorabilidade do ambiente. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que vai ter mais bicho mineiro. O que eu estou querendo dizer é que o nosso trabalho mostrou que a favorabilidade tende a aumentar. Se não for feito nada, isso realmente pode se concretizar no futuro. Aqui, para os outros meses do ano, isso está publicado, foi junto com a pesquisadora Emília Ramada, daqui, e o Mário Pedro Júnior, do IAC. Para a amiloidógene, em
incógnita, as raças 1 e 2 do cafeeiro, nós fizemos também o mesmo modelo, número de gerações, quer dizer, o mesmo método, mas usando o modelo do professor Anário, lá de Botucatu, infelizmente já falecido. E o que nós obtivemos é uma favorabilidade maior para o número de gerações desse nematóide nas próximas décadas. A mesma coisa para a raça 4. E nós avaliamos também os mapas, obtivemos para o período de incubação da ferrugem do cafeeiro. Aqui em dias, né, nós sabemos que quanto maior o período de incubação, menos ciclos eu tenho da doença. Quanto menor o período de incubação, mais ciclos eu tenho. E o que nós observamos nessas cores mais escuras, um menor período de incubação, quer dizer, mais ciclos da ferrugem. Isso também está publicado. Nós comparamos os nossos dados obtidos por modelagem para 2080 com dados observados pelo Sérgio Moraes, lá do IAC em 76. Então, vocês veem que a tendência para Campinas, a tendência da curva é a mesma, só que nós temos uma redução do número de dias de período de incubação da ferrugem. A mesma coisa para Monte Alegre do Sul, também com dados do Sérgio Moraes. E Pindorama, nós temos, nesse período aqui, aumento, nesse outro período, não, do ano. A projeção que nós temos é aqui continuar igual, nesse período aumentar. Viçosa, um aumento maior aqui em relação aos outros períodos. Aqui são dados do Kuchalap e Martins, de 80. Eles são dados que eles mediram o período de incubação nesse local, nessa época. Nós temos, como eu falei, o Atlas, que está disponível tanto no site como na forma de mídia, quem tiver interesse, e 3 livros publicados. Esse daqui é de livre acesso, em download, que nós enviamos esses mapas climáticos para fitopatologistas de todo o país, de diferentes áreas, e eles escreveram capítulos discutindo, doença por doença das suas culturas, o que deve acontecer, olhando para aqueles mapas. Então, esses mapas, se os senhores olharem com bastante atenção, mostram que não vai ser um aumento de temperatura uniforme, por exemplo, de 4 graus no país inteiro, de ponta a ponta, de janeiro a dezembro. Não é isso. As anomalias de temperatura que são previstas nos modelos, elas são sazonais e espacializadas. Então, tem local que vai aumentar mais mesmo, tem local que vai aumentar menos, tem época do ano diferente uma da outra, com maior e menor aumento. A mesma coisa para a precipitação. Só que a precipitação, nós sabemos que a incerteza é muito maior do que a temperatura. É mais difícil projetar a precipitação. E o que é interessante é que nós temos, nesses 2 livros, alguns capítulos que foram escritos por pesquisadores da empresa Sakata, não sei se os senhores conhecem, é uma empresa de hortaliças, que o grande diferencial dessa empresa é a resistência a doenças. E nós sabemos que para melhorar, por exemplo, uma cultivar de cebola, precisa pelo menos 9 anos. Então, para eles é interessante saber o que vai ter de doença no futuro para conseguir ter um material disponível na hora que o problema estiver acontecendo. Então, a finalidade do nosso trabalho é exatamente esse. É ver o que deve acontecer, qual a tendência. Nós sabemos que não dá para falar quanto vai ter de doença em Piraju e em 2085. Isso é impossível, mas nós queremos saber se essa reta vai tender a subir, diminuir, em que época do ano. É essa a nossa intenção com esses mapas aí. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada.